noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos permite este momento maravilhoso de estarmos reunidos aqui como Igreja de Jesus Cristo, para transmitir a obra de Jesus Cristo, o Evangelho, e ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E é por isso que a Igreja de Cristo continua perseverante. E agradecemos a Deus por esse período que nós estamos estudando, muito precioso, é sobre o poder da oração de Deus. Satanás, ele não pode contra o poder de Deus. Se ele se levanta, ele se fere. Nós vamos verificar isto aqui mais uma vez no estudo da oração que Ezequiel fez, Ezequias fez aqui para o seu povo, o rei Ezequias fez essa oração, porque os inimigos queriam destruir o povo de Deus, estavam armados, eles estavam destruindo todo mundo. E quando eles chegaram para perto do povo de Deus, aí o rei atentou logo por fato, não, vamos pegar a ameaça que ele nos fez, vamos levar diante do trono de Deus lá no templo, onde Deus prometeu que ia atender todas as orações, e ali nós vamos acertar a conta. E Ezequias foi lá, e como um servo de Deus, né, ele foi e resolveu. E falou com Deus, e depois Deus respondeu a Ezequias através do profeta Isaías, e no final, Deus concede a vitória ao povo de Deus. Então vamos ver essa oração, esse fato, como transcorre de uma forma tão linda, tão bonita, tão poderosa, como Deus prometeu que ele responderia às orações dos servos dele. E Deus tem nos dado a vitória. E vamos continuar lutando para que possamos ganhar esse Brasil todo para Jesus Cristo e orar principalmente por essa pátria. Não adianta ficar brigando por política, por religião, isso é coisa que o diabo cria e faz essas confusões. Nós vamos aqui, dentro da palavra. Então nós estaremos hoje estudando mais um pouquinho dessa coisa preciosa que é a oração. E nós não podemos viver e nem muito menos vamos dizer o seguinte, sobreviver sem a oração, não é? Não estou vendo aqui no YouTube, está tudo bem aí no YouTube? Deixa eu pegar aqui, nós vamos passar para outra sala, tá? Para a gente entrar na outra sala para continuar o estudo. Só um momentinho, tá? Só um momentinho, por favor. Nós já estamos transferindo para outra sala. Alô? Então tá tudo ótimo. Então nós estaremos lendo o que está escrito na segunda carta, a segunda epístola de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14, principalmente, né, do 14 até o final. Esse fato tão lindo, tão precioso, palavra de Deus está escrito, e Satanás não tem como lutar, como refutar a palavra de Deus. Então nós já temos feito isso com muita sabedoria, com muita fé, e Deus tem nos honrado com todo esse estudo precioso que nós temos feito aqui
dentro desse livro. E aqui nós estaremos mais uma vez vendo aqui em cima essa oração preciosa do servo de Deus, como Deus responde. E nós não poderemos ficar de bobeira aí, perdendo tempo com tanta novela, futebol e o tempo de orarmos. Como nós cantamos aqui no sábado passado, se nós orarmos, este prédio treme, esta nação treme, esse estado treme. Se começarmos a orar, este templo treme. Vamos sentar aqui para a gente ficar mais um pouquinho à vontade. Opa! Deixa eu pegar aqui os óculos, deixa um momentinho. Tá bom. Então, o som e a imagem estão bons? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos continuar esse estudo maravilhoso, não é? Vamos organizar aqui as coisas. Então vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Então vamos, assim acho que fica melhor. Oração do rei Ezequias. Às vezes até eu faço confusão, falo tanto de Ezequiel, quando eu vou falar Ezequias, falo Ezequiel. Ezequiel é um profeta, Ezequias é um rei, não é? Um rei usado por Deus também. Ezequiel é um profeta. Então, está escrito em 2 Reis 19:4, para pegar só esse primeiro versículo aqui, e depois eu pulo para Ezequiel 19, de 14 a 37. Para vocês verem no início que está se falando da oração, né, do povo de Deus. Bem, pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras do copeiro Mor, a quem o meu Senhor, o rei da Assíria, que é Senaqueribe, enviou para afrontar o Deus vivo. E repreenda as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Faz, pois, oração pelo resto que ainda fica. Era o povo de Deus que estava lá lutando. Falou, olha, ora, faz oração. Olha aqui, está vendo como a gente fala o tempo todo, toda a história do povo, do mundo que aconteceu foi baseada em orações. Se nós orarmos muito mais pelo nosso país, vai ficar muito melhor do que você ficar discutindo política, religião. Nós temos que orar por essa nação, para Deus fazer as coisas que precisam serem feitas. Então, naquele problema que o rei da Síria, Senaqueribe, estava ameaçando o povo de Deus, o que se foi dito? Faça, pois, oração pelo resto que ainda fica. Deixa eu diminuir aqui. Tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho para cá. Ótimo, assim fica melhor. Eu vejo nas duas telas, né? Tendo Ezequias ouvido, o rei Ezequias, ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta em suas mãos, ele leu a carta e imediatamente subiu ao templo, à casa de Yahvé, onde estendeu a carta diante da presença do Senhor. O que ele fez com o problema dele? Ele esperou 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos? Não. Ele levou o problema
imediatamente à casa do Senhor, à casa de Yahvé. Então, o problema a gente resolve primeiro com Deus. Deus toma as providências. Depois, o problema das pessoas. Nossa coisa é só essa. Nós levamos em oração os problemas que nós temos ao Senhor. E depois Deus toma as providências. Por isso, vocês verem acontecerem tantas coisas aí com pessoas que pensavam que era poderosa, que tinha isso, tinha aquilo e não sei o quê. As pessoas suicidando, se matando, caindo em prostituição, em pecado. Então, o diabo faz a vida deles. Eles não querem Deus, querem o diabo. Então Deus fala, ó, esse aí é seu. Ele não quer nada comigo, não. E assim era o povo que odiava o povo de Deus lá, de Senequeribe. Olha, vocês vão ver no final. Não perca, não vão dormir, não. Fica no final para vocês ouvirem o final, o que Deus fez com esse homem que quis afrontar o povo de Deus. O final deles são sempre infelizes, sempre tragédia. Por isso que você vê quantos jovens, adolescentes hoje no mundo suicidando. Porque desde cedo os pais já criam essas pessoas nos caminhos de Satanás. São pessoas cheias de demônios. E eles não conseguem chegar nem à vida adulta. Então está no mundo inteiro. Porque Satanás está com ansiedade de levar esse povo, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E o povo lá de Israel, o povo de Deus, estava nessa angústia, nessa ansiedade. E o cara lá que estava vencendo todo mundo, derrotando todo mundo, roubando as terras de todo mundo, né? Como está mais ou menos a China hoje, aí, com a maçonaria francesa, né? Querendo roubar de todo mundo, matar todo mundo. E assim estava lá o povo de Deus, ameaçado. O que o povo de Deus fez? Vamos montar um exército, vamos levar diante do Senhor. Então diz aqui, tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta em suas mãos, leu-a e imediatamente subiu ao templo, à casa de Yahvé. Imediatamente. Vou até sublinhar aqui para vocês verem a importância disso aqui. Ele não ficou com problema lá, remoendo, discutindo com os políticos, com os sábios de lá. Ele falou, não, imediatamente resolve com oração. Recebido a carta em suas mãos, leu-a e imediatamente subiu ao templo da casa do Senhor, onde ele apresentou a carta lá a Deus. Deus, esse aqui é o problema que eu vim resolver. Agora, o versículo 14. Bom, agora o 15. Em seguida declarou perante Yahvé, o Senhor, a seguinte oração. Agora começa no versículo 15 a oração daquele líder do governo de Israel, chamada Ezequias. Se todos os nossos líderes do mundo fizessem isso, agora eles vão clamar lá para os demônios, para Lúcifer, grande arquiteto do universo, Satanás, Nossa Senhora não sei das quantas, e mais não sei o que, Bafomete, Osíris, Semíramis, estátua da liberdade, vai por aí afora. Aí tem que dar errado, né? Não tem que dar certo, né? Então, eles vão para lá. Então, ele foi direto àquele Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, naquele tempo que foi construído o templo de Jerusalém. E Deus prometeu que estaria ali para responder. Então, olha a oração que Ezequiel fez. Ó Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eterno Deus de Israel, que está assentado em seu trono muito acima dos querubins. Tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Então, como ele começa a oração dele? Já esbravejando, gritando, falando ali com Deus, ele começa uma oração, deve ser sempre começada, exaltando o nosso único, glorioso e vencedor Deus. Yahvé, o grande eu sou, o El Shaddai, o Elohim, o Pai de nosso Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias.
Então Deus existe um só e ele tem o seu nome, Yahvé. Então ele faz toda essa menção sobre o poder de Deus. Aí ele agora começa a pedir, 16, inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor. Ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Então, quando a pessoa faz algo contra o povo de Deus, ele não está afrontando o povo de Deus, não, ele está afrontando Deus. Aí que logo, logo vai cair em aflição, em tribulação. Lembra que eu sempre falo, quando Saulo estava indo a caminho de Damasco para matar o povo de Deus, bater lá nos cristãos que estavam orando, que viviam como a gente nas nossas casas, o povo debochando, zombando deles. O famoso Saulo foi criado aos pés do grão-mestre lá, o Gamaliel. Então era autoridade, era muito bem querido entre o sistema religioso romano, que era cidadão romano, era muito bem querido no sistema sociedade secreta judaica, porque ela era cidadão também judeu. Vocês sabem que depois o que ele disse lá sobre tudo isso, o que ele achava isso. Pois é, mas ele estava no meio de tudo isso. E ele estava indo a caminho de Damasco para matar os cristãos. Então, quando de repente Jesus Cristo, esse que é o Filho de Deus, ele aparece diante de Saulo e faz a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus não falou para Saulo: Saulo, por que você persegue a minha igreja? Fique tranquilo, irmão. No seu local de serviço, no seu trabalho, em tudo que estiver acontecendo aí, que estão te perseguindo, a palavra de Deus já diz, é por causa do nome dele. Então, ele que vai resolver esse problema, ele que vai lutar contra essa pessoa. No caso aqui, era o rei da Síria, Senaqueribe. Era um rei muito poderoso, estava vencendo todo mundo. Então, Deus sabe diferenciar as coisas. Aquelas lutas, humilhações que você passa no seu local de trabalho, eu passo muitas, muitas e muitas. Eu só oro ao Senhor e de vez em quando eu vejo a mão de Deus cair sobre as pessoas. É sempre, sempre. Sempre, sempre. Aqui mesmo no meu condomínio, está mexendo com o povo de Deus, Deus destrói a família. Destrói a família, o pai vai embora. Depois vem aquele desespero, a mãe suicida, os filhos suicidam, matam, viram homossexuais, prostitutas. Mas por quê? Mas eles foram mexer com o servo de Deus? Não, eles foram mexer com Deus. E é isso que ele está falando aqui. Senaqueribe estava mexendo, não era com o povo de Deus. Eles vieram afrontar o Deus vivo. Está vendo aqui? Com a palavra do Antigo Testamento. Aqui, 700 anos, ou 800, 900 anos antes de apóstolo Paulo, nós estamos vendo aqui a mesma coisa. Quando se toca num servo de Deus, está comprando briga com Deus. É perda total. Perda total. Por isso nós temos que estar sempre orando, irmão. Deixa que Deus faz o resto. E foi isso. Imediatamente você leva seus problemas a Deus. E deixa que Deus faz. E os caras ficam se achando, eu sou Deus. Eu estou na maçonaria, eu sou grau 24, queima rosca, eu sou grau 32, 33. Eu sou poderosa. Brinca. Brinca. O que aconteceu? Com Saulo, se transformou ao ponto dele chegar em Ezequiel, na carta que ele escreve lá aos Hebreus,
Eu vou aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, ele diz, ele confessa. Toda aquela arrogância, soberba dele, ele confessa. Isso é fezes, esterco, xixi, urina, cocô. Agora eu encontrei a gloriosa graça de Deus, o amor de Deus. E é isso que a gente quer para todas essas pessoas. Que quando elas encontrarem a gloriosa graça, maravilhosa graça de Deus, tudo isso eles vão dar por perda. E era isso que o povo de Deus estava lá firme no que Deus tinha prometido lá com eles, né? Olha, tornou-se pública a fim de afrontar o Deus vivo. Ele estava afrontando o Deus vivo, porque ele estava indo contra o povo de Deus. Então, o que eu estou colocando em verde aqui é a oração do Ezequiel, do Ezequias, né? Do rei Ezequias. A oração dele aqui está em verde, o que ele está falando. Ó Senhor Yahvé, é verdade que os reis da Assíria têm devastado as nações e as suas terras. Era logo naquele período pós-Babilônia, né? E eles estavam devastando tudo. Tem devastado todas as terras. Eles sabiam do perigo deles. E lançando seus deuses no fogo, porquanto eles não eram de fato deuses. Eles tinham tantos deuses lá, que eles já não tinham mais como adorar aquilo tudo, eles já foram quebrando, já jogando fora um pouco daqueles deuses. O ideal seria que eles jogassem todo fora e encontrassem Yahvé, não é? Então eles foram já apenas, porquanto eles não eram de fato deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que acontece aqui no Brasil. Um montão de idolatria, esses demônios, essas feitiçarias, essas macumbarias, tudo com demônios. Pessoas destruindo as suas vidas cada vez mais. E então eram obras das paixões das mãos dos homens que as modelaram em madeira, pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Não vai perseverar. Quando Deus revela a Daniel, ele disse, capítulo 2, e depois ele vai lá no capítulo 7, e falando no capítulo 9, vai por aí, do anticristo, ele diz que não vai existir mais nada, eles serão totalmente destruídos, cessará. Por que essa 70ª semana? A última semana de números 70. 70ª semana. Para cessar as abominações. Vão cessar em breve. Em breve, breve, breve. Vão cessar todas essas abominações, essa idolatria, tudo isso daí. Está chegando a 70ª semana. Os 7 anos da grande tribulação. Então, os que modelaram a madeira, tudo isso não valiam mais nada. Vamos botar aqui, o 19. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos da sua mão. Te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor, és Deus Yahvé. Olha a oração dele. E ele encerra a oração com toda certeza, como nós temos, que só existe esse Deus, Yahvé, aquele mesmo Deus lá de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo de hoje. Criaram-se trilhões e trilhões de demônios e falsos deuses aí na terra. Como Elias falava, grita mais alto para ver se eles te ouvem, se eles te atendem. Então nós vamos ver agora, nós vimos aqui em verde, a oração do rei Ezequias. Agora nós vamos ver a resposta de Deus através do profeta Isaías. Você vê, esse profeta Isaías está sempre nas coisas boas, né? Um homem de Deus, que Deus sempre guardou e separou para trazer a verdade para o povo de Deus. E é isso que a gente procura fazer aqui como servos de Deus, filhos da luz.
trazer a verdade, para libertar essa nação, o Brasil, o mundo, porque nós temos pessoas participando conosco aqui de várias partes do mundo. Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias, aqui em verde, o que Deus falou com Isaías, que ele estava falando a Ezequias. Assim Yahvé, o Senhor Deus de Israel, ouviu a súplica que dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Deus não prometeu que ele ouvia as orações daqueles que fossem lá no templo, como ele tinha feito, estava funcionando, estava valendo, não é? Mas infelizmente depois Salomão degringolou tudo, pegou aqueles demônios todos e levou para dentro do templo. Oh, coisa triste, eu não gosto nem de lembrar disso. E o mundo todo segue esse satanista Salomão. O mundo todo está aí agora. O mundo todo, Illuminati, maçonaria, Rosa Cruz, esse povo todo, sociedade secreta, tem um montão delas aí, cavaleiros templários, mas não sei de quanto. Mas tem milhares de iguais religiões da sociedade secreta. Existem hoje milhares de subdivisões, seguindo esse satanista, esse péssimo exemplo desse idiota, desse Salomão. O 21. Eis, portanto, a palavra do Senhor declara contra ele, contra Senaqueribe, aqui ó, Senaqueribe. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem insultaste e blasfemaste? A quem insultaste e blasfemaste, ó Senaqueribe? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém? Contra o Santo de Israel. Aquilo tudo que você passou, irmão, você está passando, que fizeram aí o pessoal do sistema religioso, da sociedade secreta, da tua família, dos teus parentes, locais de trabalho, dos teus vizinhos, lugares. Isso tudo a palavra de Deus sempre mostra. Fizeram contra o Senhor de Israel. No tempo oportuno, vem a vitória do povo de Deus. E nós estamos esperando. Aí passou a grande tribulação, acabou isso tudo, irmão. Isso tudo vai virar cinza e enxofre. É só mais esperar, mas ter um pouquinho de paciência. A quem era esse desdém todo que eles estavam fazendo? Contra o Senhor de Israel. Então nós vamos mostrar aqui. Por meio dos teus mensageiros ofendeste o Senhor, quando propagaste. Agora aqui vem a palavra em vermelho de Satanás através de Senaqueribe. Com a multidão de meus carros de guerra, conquistei o alto dos montes no interior do Líbano. Derrubei pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Ainda eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Vê como o cara era audacioso, corajoso, valente, poderoso. Aí vem a palavra de Deus aqui em verde. Porventura, não ouviste que há muito determinei tudo isso e que desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Você não sabia disso não, Senaqueribe? Tudo isso que eu vou fazer, então vou te avisar. Porém, aprouve-me agora executar aquilo tudo que eu já tinha dito, prometido lá no templo. Se vocês me seguissem, não seguissem os outros deuses e fizessem tudo direitinho como Davi fez comigo, eu sempre serei fiel a vocês. Aí ele falou,
porém, aprove-me agora eu vou executar o que eu falei, vocês não estavam sabendo não? Isso vai acontecer na grande tribulação, irmão. Esse povo todo, essas prostitutas, homossexuais, ladrões, assassinos, idólatras, esses corruptos, todos, vão chegar lá, ué, e agora? Principalmente os judeus, esse é o nosso Messias que vai se manifestar aqui no templo de Salomão, reconstruído aqui em Jerusalém. Vai ser aquela surpresa. 144 mil judeus vão morrer, mas não vão aceitar essa nova ordem mundial, que eles vão, nesse tão grande sofrimento, perceber que eles mataram o Messias, Jesus Cristo. Você imagina o pânico, o desespero que isso vai acontecer. Está tudo aqui escrito na palavra. Está na profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. 1/3 dos judeus, os remanescentes. Imagina o restante do povo, que será consumido, que irá direto para o inferno. Não é? Então, nós vamos ver aqui porém, aprove-me agora executar, para que foste tu que reduzisse as cidades fortificadas a monte, escombros e ruínas desertas, né? Não era você que derrubava as cidades todas e transformou todas as cidades em escombros e ruínas desertas? Não é você? Porém, aprove agora executar. Por isso, os habitantes dessas cidades não tiveram qualquer poder, ficaram aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como ervas do campo, como a relva verde e como o capim dos telhados, que queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo, conheço bem teu assentar, teu sair e teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim. Aqui, irmão. Ficamos tão preocupados com nossos inimigos. Problema nenhum, irmão. Relaxe, descansa, confia no Senhor, ora, lê a palavra. Deus está dizendo aqui: contudo conheço bem o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim. Faz a obra de Deus, irmão. Relaxa, fica tranquila. Deixa que a providência de Deus chega. E a mão de Deus é pesada. Hebreus 10, 31, 32, ali 33, ele diz: minha é a vingança. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De quem é a vingança? Minha? Não, irmão. Faz que nem Ezequias. Ora, leva seu problema lá ao Senhor. Continua orando. Não tenha problema, não. Vai adiante, continua orando, fala o tempo todo que você puder lá com o Senhor, que a solução venha dele, não é sua, não. Então ele avisou: eu te conheço. Te conheço, o rei da Síria. Quer dizer, te conheço, Senaqueribe. O seu deitar, o seu levantar, o seu entrar, o seu sair. As pessoas pensam que estão fazendo as coisas lá para o diabo e Deus não está no controle, como estavam lá no templo de Salomão. Nós estamos aqui nas nossas cabanas, escondidos aqui nos nossos habitats. Deus não vê. Irmão, o 28. Por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa, e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz, como se mata um peixe, fisga um peixe, não é? O meu anzol no teu nariz e o meu cabresto na tua boca. O que vai ser? Dominado pelo poder de Deus, e te obrigarei a voltar pelo caminho por onde vieste. O cara que foi lá ameaçar o povo de Deus, imediatamente ele foi lá, levou a carta de Senaqueribe. Olha aqui, Deus, o que ele está fazendo é contra você. Está dizendo que você não é Deus, que eles que são Deus.
Vamos lá para o 29 agora. E este será o dia que darei a ti, Ezequias. Agora Deus falando aqui, em verde aqui, a palavra de Deus a Ezequias. Ele estava falando aqui a Senaqueribe, aqui, ó. O verde aqui é a palavra de Deus a Senaqueribe. Ele falando, não ouviste, Senaqueribe? Então vou te lembrar aqui, ó, tá? Aí ele chega agora aqui e está falando para o rei Ezequias. Neste ano comereis do que crescer espontaneamente no solo. Ou seja, não vai faltar comida para o povo de Deus. No ano seguinte, o que brotar disso, vocês vão comer. Mas no terceiro ano, semeai e colhei. Plante vinhas e comei dos seus frutos. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá, lançará raízes para baixo e dará frutos para cima. O que sobrou da casa de quem? Casa de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é que eles estavam ofendendo lá? O leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Meu irmão, não importa o tamanho da potência do governo mundial da China, o pessoal tem um medo da China, eu tenho temor, o meu temor é para Deus, não é para nenhum país, nem para nenhum homem. E de todos nós, o nosso temor, que é o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. O nosso temor tem que ser para Deus. Que temer o homem, a palavra de Deus fala aqui, que mal me pode fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Então a palavra de Deus é cheia de verdade, mesmo Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda, pois certamente, com certeza, a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Profecia de Deus, através do rei Davi, pai de Salomão, Salmo 23. Nem no vale da morte eu temerei. Viu? Lá na cova dos leões, o rei Daniel, o profeta Daniel, na cova dos leões, ele temeu? Não. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá, lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Ele guardou, preservou o povo dele e não faltou alimento. Tá? 31. Porquanto de Jerusalém sobrevirá um resto, e do monte de Sião haverá salvos. E eis que fará o zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Porquanto de Jerusalém sobrevirá um resto, e do monte de Sião haverá salvos. Quem é a pedra angular, pedra principal de esquina, rejeitada pelos construtores? A pedra de Sião. Jesus, o leão da tribo de Judá. Ali eles já estavam lutando contra aquilo que é hoje a Igreja de Cristo. Que a Igreja de Cristo foi formada por Jesus Cristo. Mas já estava tudo preparado. 32. Assim, sendo assim, eis que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria. Aqui ele estava falando, nesse trecho que nós lemos aqui, estava falando Ezequias, não é? Está vendo, Ezequias? Não vai faltar nada para vocês lá. E eles lutaram contra o rei de Judá, né? Então agora ele vai falar para o rei da Síria. Ele não entrará nessa cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra seu povo,
não enfrentará essa cidade com escudo. Tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. E ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nessa cidade. Este é o oráculo, é o templo de Yahvé, assim diz o Senhor. Se o Senhor, Salmo 127:1 do rei Davi, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a casa de oração, em vão trabalham os construtores. É o Senhor que constrói. E estava lá a casa de oração, o oráculo, o local de oração. E assim diz o Senhor: porque eu protegerei esta cidade e a salvarei, por amor de mim, porque aquela era a casa dele, por amor do meu servo Davi. Tá? Agora, um pouquinho para encerrar, Deus fere os assírios. Como é que Deus feriu os assírios? Mandou aquele montão de povo judeu cheio de arma, faca, flecha, aquele negócio todo para lá. Como é que Deus age? Ele vai mandar fazer isso lá nos seus locais de serviço, onde você é atormentado, humilhado, perseguido? É assim? Não. Olha aqui. Ó. E assim, naquela mesma noite que você levou aquele seu problema para Deus, apresentou a Ele. Naquela mesma noite, esse foi o caso. Pode demorar 1 mês, 6 meses, 1 ano. Mas nesse caso aqui, Deus ouviu a oração que era urgente ali. Naquela mesma noite, o anjo de Yahvé, o anjo de Deus. O que diz a palavra de Deus em Salmos? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Palavra de Deus o tempo todo, verdade. Por que temer ao homem? Que mal me pode fazer o homem? Eles revertem esse mal contra eles próprios. E quando Deus pega, toma briga ali, quantas pessoas o apóstolo Paulo, o Saulo, perseguiu e matou, injuriou, humilhou, jogou na prisão? Quantas? Deus fez ele comer do próprio veneno. Ele passou a sofrer tudo aquilo que ele fazia com os outros. E se tornou um dos maiores servos de Deus. Então, naquela mesma noite, às vezes Deus não espera o dia clarear. Deus entra com a providência dele, já está o anjo do Senhor trabalhando. O anjo Yahvé partiu e matou 185 mil guerreiros. Você imagina naquela época, irmão. Isso era muita gente. 185 mil guerreiros. Um anjo do Senhor. O anjo só. Tem tamanho de inimigo para o nosso Deus? Não tem, irmão. Esses caras andam aí com 10 seguranças, 20, 30 seguranças, carro blindado, não sei o quê. Não usei, não tem nada disso. Ele partiu e matou 185 mil guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Operando Deus, quem impedirá? É assim. Nós temos que orar e aguardar no momento de Deus. Aí depois, quando acontecem essas coisas, vão dizer assim: mas por que morreram essas pessoas? Porque eles estavam sob domínio de Satanás. Se eles estivessem na comunhão com Deus, eles não teriam morrido.
O anjo teria conhecido nós. Isso é povo de Deus, isso é gente boa. Então Deus chega e diz, ó Satanás, isso aí é seu povo? Leva. É o que Deus vai fazer agora na grande tribulação. Deus nos deu livre-arbítrio. Vocês querem seguir Nossa Senhora, Santo Antônio, São Jorge, Iemanjá, Semíramis, Lua, Diana, Deus Sol, Bafomete, aqueles montão, milhares de demônios aí, sigam. Sigam. Eu sou Yahvé, o grande sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Fora de mim não existe outro Deus. Pronto. Vai lá testar com os outros deuses? Pronto. Então, quando o povo... E o que aconteceu com o poderoso Senaqueribe? O que aconteceu? Você não já viu aí? Tantas pessoas na mídia, na política, na religião que afrontaram o povo de Deus. Vocês têm vários exemplos aqui, né? Nós temos vários exemplos. Dizer que eu sou ateu, não creio em Deus, eu vou fazer aqui. Tinha um radialista aí que afrontava todo mundo, falava um montão de coisa. Não é? Vocês lembram dele? Morreu queimado no fogo que eles... Eu guardei aqui. Que eles não querem nem que mostre. Os vídeos a gente colocar aqui. Terrível, ele pegando fogo e saindo e continuou com fogo no inferno. Adorava dizer, falava, ria, abusava de tudo, defendia homossexualismo, prostituição, defendia todas essas coisas. Ela era querido do mundo. Vocês viram o helicóptero dele pegando fogo lá? Ele pedindo socorro, não tinha ninguém para socorrê-lo ali. Só estava ali com os demônios dele. Quem queria clamar? Ele não acreditava em Deus. Vocês conhecem um jornalista careca, sarcástico, idiota. Chegou até a brigar com Silas Malafaia. Tem lá as imagens dele queimando, entrando no inferno com fogo. Então as pessoas querem brincar com as coisas de Deus, né? E o povo esconde. Agora devia mostrar, olha lá, os caras que se dizem ateu, olha lá, como estão queimando, indo para o inferno já no meio do fogo. Aí tem que esconder, não pode mostrar. Ele é ateu, ele não crê em Deus. Então, lembrando disso, vou botar uma imagem aqui para vocês. Vladimir Lenin, desses maçom da maçonaria francesa, daquela mãozinha oculta, que satanista, que não acredita em Deus, ele diz, vocês têm que estar preparados para mentir, enganar, fazer todos os tipos de operações ilegais e suprimir a verdade. Irmão, eu conheço os médicos que são uma tragédia aí. Eu não vou falar, que se eu falar tudo, eu sei muita coisa do que eles são capazes de fazer, irmão. Matar, roubar, corrupção. O ídolo deles é este, Vladimir Lenin. O meu Deus quer salvar todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, mas o povo quer perecer com o diabo. Deus não existe, é o grande arquiteto do universo, é aquele que diz que Adão e Eva eram imortais. Olha aí, posso botar vários outros idiotas falando essas besteiras. Agora pergunta esse safado, desse sem vergonha, quantas pessoas que ele matou? Eu não lembro todos, esse acho que matou 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Incentivam as pessoas a fazerem operações ilegais. Mentira, matar, corromper, todas essas porcarias. Aqui, ó, tá? O Vladimir Lenin, né? Vocês têm que estar preparados para mentir, enganar, fazer todos os tipos de operações legais e suprimir a verdade. Obra Selecionadas de Moscou, terceira edição, 1935.
25ª página, deve ser 25º volume, página 199. E como é que deve ser o povo de Deus? Está aqui, ó. Constantemente em oração. Mas vocês querem saber o que aconteceu com Senaqueribe? Hein? Querem saber o que aconteceu com Senaqueribe? Eu ia parar agora, mas não. Então vamos falar aqui. O último versículo aqui, ó. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado. Aí quando eles veem que chega a mão de Deus, aí eles vão querer correr, mas já é tarde. E ele, retornando a Nínive, onde permaneceu. Nínive foi aquela cidade onde Deus tinha mandado Jonas ir pregar, né? E ele não quis ir. E aquela história que vocês conhecem do Jonas que engoliu a baleia, não conhece? Eu brincava muito quando eu contava essa história para as crianças, né? Perguntava, quem sabe é aquela história do Jonas que engoliu a baleia? Aí as crianças levantavam a mão e assim, não, gente, eu estou enganado, o tio contou errado. É a história da baleia que engoliu Jonas. Então as crianças caíam sempre nessa. Então essa cidade de Nínive todo mundo conhece. E lá nessa cidade de Nínive que estava esse mau caráter. 37. Quando ele estava adorando e cultuando o seu deus Nishorsk. Olha aqui. Esses mesmos deuses egípcios que têm o corpo de homem e a cabeça de ave, de boi, de bode, de cabrito, de vaca, não sei o que é, um montão de coisa. Aqui, ó. Esses. Lá, esses mesmos da maçonaria, do Deus Sol, Ísis, Osíris e não sei o que, todos eles, milhares deles existem. Então ele foi lá, quando ele estava adorando e cultuando o seu Deus Nisroch, em seu próprio templo, seus filhos Adramaleque e Sarezer o assassinaram ao fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho Esar-Adom passou a reinar em seu lugar. É que a gente fala, povo, não brinque com o povo de Deus não, gente. Isso é tudo história que nós estamos mostrando, mas é oração, irmão. Problema, leva o seu problema imediatamente a Deus. Sempre foi assim. Olha como mudou a história lá de Israel. Como mudou a história Senaqueribe. Não tem para esse povo que serve ao diabo não, gente. Não tem. E eles vão de mal a pior. Então nós vamos passar agora, eu não sei se amanhã eu terei condições de fazer, porque teve uma cirurgia que foi suspensa, então eu tive tempo para poder vir aqui para a gente conversar um pouco mais, né? Então é gratificante poder estar aqui com a Igreja de Cristo, com os irmãos. E eu, quando não estou trabalhando na anestesia, irmão, estou desfazendo as obras do diabo. E nós não podemos ficar parados. Essa é a determinação que Deus nos deu e nós estamos fazendo isso com toda intensidade, dia e noite. Nós não paramos, não. É orando, estudando e o programa do próximo já está preparado. É a outra oração do rei Ezequias, que o profeta falou para ele que ele iria morrer. E ele clamou a Deus. E Deus concedeu-lhe mais 10 anos de vida. Mas isso é para o próximo programa. Sempre a oração funciona, mudando a história do mundo o tempo todo. A oração funciona, mudando a história. E a Igreja de Cristo está aqui, firme, vive e atuando na história. Não estamos aqui arrecadando dinheiro, não estamos aqui
grana ou vendendo alguma coisa, fazendo algum comércio. Aqui é entregando a palavra de Deus. Lutas, aflições, problemas nós temos, nós vamos ter. O Jesus não mentiu para a gente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então nós estamos aqui esse tempo todo orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, trabalhando, amando a Deus e o próximo. E a nossa vida é muito mais feliz do que desse povo que está o tempo todo, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Matam, roubam, prostituem, homossexualismo, praticam sexo com cachorro, com animais. Tem gente aqui, não vou falar não, aqui perto da gente, que faz isso, são satanistas. Por isso tem lá seus animais, estou dizendo isso, são satanistas, que usam os próprios animais para fazer os seus pecados. E não tem vergonha na cara. E isso Deus não perdoa. Sacrificam seus animais. Depois que Jesus veio, ele falou, só um sacrifício. Todos os outros sacrifícios estão eliminados. Então, não podem mais sacrificar nenhum animal. Deus não permite mais isso. Então, nós vamos passar aqui, só para a gente fazer um pouquinho de debate aqui, sobre as coisas que nós estamos vendo aqui hoje, não é? Tá aqui. Vamos ver mais alguma coisa, não é? Opa, já está aí o Bruninho. Aí, meu irmão, vamos lá. Vamos buscar mais coisas aqui. Vamos falar dessas coisas preciosas de Deus. Oração funciona, irmão. Continua funcionando, como Deus prometeu lá no Templo de Salomão, que ele ouvia as orações que eram feitas ali, e depois ele disse que através de Jesus Cristo, que é o nosso templo, agora não é mais aquele templo de pedra de Salomão, o nosso templo é Jesus, e com esse templo ele rasgou o véu do templo e nos colocou direto com o Pai. Ele botou direto com o Pai. Então, como é que a gente chega diante de Deus? Com o nosso templo. Qual é o nosso templo? Jesus Cristo rasgou o véu do templo. E é tão mais simples. Onde você estiver, você não precisa sair correndo lá no templo. Onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E é assim que nós queremos nos encontrar aqui. Então, diz assim, ó, com o povo de Deus não se brinca. Não mexe com o povo de Deus não, porque o negócio não é brincadeira não. Vamos botar aqui, adicionar o nosso amigo Bruninho. Isso aí, Bruno. Vamos ver quem mais aqui está chegando. Tem mais gente entrando aí. Vamos ver, vou aguardar mais um tempinho aqui. Mas o que você tem para falar sobre aí essa história de Ezequiel, do Ezequias, o rei Ezequias? O que mais você tem para falar sobre o rei Ezequias? O que eu entendi sobre isso, aquelas pessoas que estavam buscando a verdade e aqueles que estavam perseguindo. Não é? Sempre foi assim, não é? Sempre foi assim, aquela mesma história de sempre. E o povo não aprende, né? E acha que Deus mudou. Deus continua no propósito dele. Eu ouvirei. O que é muito tradicional lá do Antigo Testamento, que nós já falamos aqui tantas vezes, né?
Vamos ver aqui. Vou pegar aqui o livro de Crônicas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mas você viu o que aconteceu com o rei? Abusou lá do povo de Deus, né? 10. Olha aqui. Segunda Crônicas. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Você quer ver a atuação de Deus? Então espera aí que você vai ver aqui, ó. Segunda Crônicas 7:14. Você vai ver que são 5 coisas que Deus vai falar aqui, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhar o quê? Diante de Deus, né? De grande arquiteto do universo, Satanás, Lúcio, São João, São Batista, São Paulo, Semíramis, Luana e Diana e não sei o que, não é humilhar. Se humilhar do único Deus, Yahvé. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Oração o tempo todo. Terceiro. Quarto, se converter dos seus maus caminhos. E quinto, o que vai acontecer? Então, eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É simples assim. Simples assim, já no Antigo Testamento. Tá? Ele estava falando, sabe para quem? Para o rei Salomão. Estava falando lá na casa. E o que o rei Salomão fez? Achou que era brincadeira, foi brincar com Deus. Olha a desgraça que esse homem fez no mundo inteiro. E que vai fazer ainda. Os seguidores dele. Então, não é brincadeira, não. Aí ele fala aqui, ó, no 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, o templo, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino conforme a aliança que fiz com teu pai, Davi. Não te faltará sucessor para que domine Israel. Quando Davi morreu, acabou o reino de Salomão. Está aqui. Isso aqui nós falamos no último programa. A advertência que Deus fez a Salomão. Agora o Papa está querendo refazer de novo aquele tratado. Qual? Aquele tratado lá que ele tentou fazer de novo. Não, já estão organizando tudo. É tanta coisa, eu tenho tanta informação aqui. Lembra que eu falei? Quando em 1517, se não me falha a memória, que Martim Lutero levantou com aquela reforma, né, denunciando aquele montão de coisa errada que estava ali. Então lutou para trazer o povo para a palavra. Foi mais ou menos o que nós estamos fazendo há 40 anos. Gente, vamos voltar aqui para a palavra aqui, ó. Os luteranos foram, isso já tem uns 10 anos mais ou menos, foram lá pedir perdão ao Papa pelo mal que Martim Lutero causou a eles, pregando a verdade. Se os luterano é a mesma coisa que catolicismo, irmão. Tudo maçonaria, todos os luteranos, tudo maçom, tudo católico. Eles fazem tudo que os católicos fazem, eles bebem, eles fumam, fazem tudo, os luteranos fazem tudo que os católicos fazem. E o Martim Lutero que foi lá e tentou chamar o povo para a palavra. Entendeu? Aí foram lá, agora já acertaram. Teve há uns 15 anos, eles fizeram um tratado com a maçonaria, os Cavaleiros Templários, e eles fizeram um livro que custava R$15.000. Esse juramento que eles fizeram da Igreja Católica e os Cavaleiros Templários, que eles jamais seriam divididos,
que eles seriam irmãos, e isso chamou o livro, esqueci o nome do livro, Segredo dos Templários, ou um negócio assim. E fizeram só 400 livros ou 800 livros, já tem bastante tempo, mas eu tenho isso guardado aqui no meu computador. Então eles estão fazendo tudo quanto é pacto com o inferno. O que tem lá no Vaticano? Isso foi criado um Estado comunista. Foi criado em 1929, depois da Primeira Guerra Mundial, depois de matar 200 milhões de pessoas. Aí depois criaram esse Estado comunista sionista de Israel em 1945. O que tem lá de Israel, de Deus? Só a história do que o povo passou ali e sofreu, o povo de Deus. Então eles estão caminhando para o fim mesmo. Estão caminhando para o fim. Nós estamos mostrando que nós teremos que continuar orando, porque a oração funciona, sempre funcionou. Mas o que você tem que fazer? Buscar o Deus verdadeiro, se curvar diante dele, se humilhar, tá? Se humilhar, orar e buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos. Converter, o que significa a palavra converter? Você vai para um sentido e volta. Você volta, mudar o rumo da sua vida. Você vai converter. Mudar o rumo da sua vida. Aí Deus vem e sara a sua terra. É isso que tá. Então é justamente essa oração que Ezequias fez. É uma coisa muito difícil. Vamos deixar mais alguém aqui que quer falar? Vamos ver aqui a irmã Carmen. Abre o seu microfone aí, Carmen. Aí está aberto. Tá bom, o som? Tá ótimo. Ótimo. Então, boa noite, Pedro. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui, né? A todos que estão no chat, a todos que vão ouvir. A gente não sabe o tempo, né? O tempo é de Deus. A gente sabe que esse programa está correndo, está velozmente trabalhando de Deus. E hoje eu estava tarde orando, compartilhando, lendo a palavra. Fiquei muito maravilhada. Assim, o Senhor me mostrou. Tem muitas coisas que Deus falou hoje à tarde. Hoje o doutor Pedrosa pregou aqui, falou para nós. Para mim está com eco aqui, para vocês não tá? Deixa eu fechar aqui, deixa eu ver. Fechar aqui o meu microfone. Os outros estão fechados. Pode falar que não vai dar eco, não. Tá. Então, assim, eu estava louvando, agradecendo a Deus, porque é muito grande o que Deus está fazendo. Essa obra é muito linda. E realmente a oração é o poder de Deus em ação. Porque na medida que nós nos entregamos para o Senhor, a gente já viu vários programas, desde o primeiro que Deus vem falando conosco sobre a oração, como se posicionar, como limpar o coração, porque senão não tem como Deus ouvir a nossa oração. Né? Primeiro que nós temos que estar debaixo do sangue de Cristo, nos limpando cada dia, sendo verdadeiro, sincero com o Senhor. E aí o Senhor vai ouvir nossa oração. E Ele vai inclinar os ouvidos à nossa oração. Então, eu vejo assim que o amor de Deus chegou até a igreja de Cristo, nos ensinando a verdade inteira. Como eu tenho falado, né? O Senhor tem nos dado detalhes. Sempre falo, Deus é detalhista. E mais melhor que ele não existe. É o melhor amigo do nosso Senhor Jesus. É o Espírito Santo que está dentro de nós. Não importa o que passamos, não importa as consequências, as situações, mas sabemos que Deus é que faz todas as coisas. Através do poder dele, através da oração. E como o doutor Pedrosa leu ali sobre a humilhação que era fácil do Senhor, converteu o nosso coração. Esse é o caminho, para que a nossa oração seja ouvida. Eu fiquei assim maravilhada quando a gente leu aquele versículo aqui, o doutor Pedrosa leu, aqui sobre segundo a Reis 19, final do 31 e 32. O zelo do Senhor para isso. Está com muito eco. Oi? Está dando muito eco. Pois é.
E agora? Agora parou. Continua. O zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela, Não dá para entender, senhora. nem há de levantar tranqueiras contra ela. Continua. Quando o Dr. Pedrosa leu esse versículo, eu estava aqui compartilhando, falando com o Espírito Santo com relação à nossa nação. E é o que Deus está fazendo. Então, essa semana eu meditei muito sobre o nosso país, sobre tudo que está acontecendo. Fecha, irmão, o teu microfone, que daí vai parar o eco. Irmão Valdeci, fecha o teu microfone. E daí eu estava meditando sobre a nossa nação, sobre o que Deus está fazendo, sobre aquele jejum, né? Que a igreja fez, já cuidou do droga. Aqueles dias eu não pude jejuar, mas Então, Peraí. Deixa eu fechar todos os microfones. E agora? Não sei o que aconteceu aqui. Peraí. Agora parou. Parou da época. Já parou. Tá ótimo. Parou, né? É só orando mesmo, porque só a misericórdia de Deus. De novo. E agora? Parou. Parou? Meu Deus. Normal. Agora parou. Glória a Deus. Parou. Então deixa eu ler novamente ali a palavra, porque a gente sabe quem não está contente com isso, né? Então vamos lá. Deus é amor. O versículo 31, no final dele: o zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela como escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. E nesse momento que o Dr. Pedrosa estava lendo esse versículo, o Espírito Santo estava falando aqui comigo sobre a nossa nação. E realmente é o que Deus está fazendo. O Senhor mostrou bem claro para mim. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós nos consagrarmos, nos entregarmos ao Senhor e orarmos pelo nosso país, nós vamos ver essa palavra se cumprir. O Senhor não deixará que nada toque, porque a luta está sendo muito grande, né, contra a igreja, porque a gente sabe que eles estão lutando, ontem aprovaram uma lei para
para que todo mundo seja obrigado a tomar vacina, vão pressionar o presidente. Então, quem que está livrando, quem que pode livrar a nossa nação, quem que pode livrar o presidente, mesmo sem o entendimento dele? Somente o poder de Deus, somente o poder de Deus. E nós temos a maior arma, está nas nossas mãos, a palavra de Deus. Nós temos a misericórdia do Senhor, o Senhor tem se revelado para nós, tem se derramado para nós, tem dado toda a verdade, tem mostrado para nós. Então, não existe desculpa para nós temos que orar, orar de todo o nosso coração, orar com sinceridade e clamar ao Senhor. E aquele que não tiver fé, peça fé, porque Deus está trazendo essa palavra, ela é oportuna para o momento que estamos vivendo, sobre todo mundo está acontecendo, mas nós, a Igreja de Cristo, Deus está levantando os pequeninos dele em todas as partes dos países, nos 4 cantos da terra. O tempo é agora, o tempo é hoje, nós orarmos e nós buscarmos, e nós fazermos como ele fez aqui, a oração de Ezequias, quando ele disse aqui no 15, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais eles enviou afrontar o Deus vivo. Senaqueribe aqui tipifica Satanás. Quem é que está lutando? As duas maçonarias estão brigando entre elas. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos orando. Deus está ouvindo a oração do servo dele, de todos aqueles que de coração puro estão invocando o nome do Senhor. Então, a nossa missão hoje, irmãos, é de dia e de noite, é buscar, é orar, é levantar orando, é dormir orando, é sabendo que o nosso Deus está agindo, ele tá ouvindo a nossa oração, ele está inclinando os ouvidos, ele está olhando para o nosso coração. Porque aquele ainda que não tiver limpo, puro de coração, não verá Deus, a Bíblia diz, lá em Salmos fala, limpo de mãos e puro de coração. E hoje essa palavra está vindo para purificar o nosso coração, para limpar as nossas mãos, para que nós possa verdadeiramente orar e ser ouvido por Deus. Eu glorifico a Deus, porque Deus está dando para nós a receita. É essa, nós temos ganho cada dia a palavra, cada dia. Deus tem dado graça para o doutor Pedrosa, para ele poder estar junto conosco, para ele poder estar liberando essa palavra. E nós temos que buscar esse Deus. Parar de perder tempo com a mídia. Essa mídia mentirosa que fica contando coisas. Enquanto o povo de Deus estiver procurando notícia, vendo e gastando tempo, o tempo está indo. Senaqueribe está enganando. Está indo o tempo, está indo. Está indo. Tem que ir o nosso tempo para o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que dormir falando, acordar falando com o Senhor, orando, buscando de todo o coração. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com a igreja. O nosso país é o celeiro do mundo, irmãos. Antes da volta do Senhor, nós precisamos e nós vamos ver a nossa nação sendo abençoada. Deus vai envergonhar todos os inimigos. Eu creio assim. Podem me chamar de doida, de maluca, sempre me chamaram, eu não estou preocupada com o que falam de mim, com o que pensam de mim. Eu estou preocupada que eu creio nesse Deus e sei quem é o Deus que eu creio há 36 anos. Ele vem me livrando, ele vem me dando, ele vem me abençoando, ele vem me provando, mas ele vem me aprovando também. Então eu estou aqui, buscando, porque ninguém, se não tiver intimidade com Deus, não vamos ver a ação de Deus, começando pela nossa vida. Então vamos orar, irmãos, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo doutor Pedrosa, vamos consagrar nossa vida pela vida dele, porque a luta dele é grande. Os laços do passarinheiro armam todos os dias, mas Deus tem livrado e vai continuar livrando. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos ver agora. Não sei se é minha sala. É quando eu abro aqui, ó. Minha sala. Pode falar outra pessoa que eu vou fechar meu microfone.
Posso falar? Posso falar? Pode. É sobre Ezequias. Pois é, então, estamos nos tempos difíceis, como diz as Escrituras Sagradas, difíceis de manejar. Homens, as pessoas estão mais amantes dos prazeres, amantes das coisas, entendeu? Eles não estão muito atenção para as coisas espirituais, para a palavra de Deus. As pessoas estão afim de coisas, de levar vantagem, curtir com esse mundo. Olha, esse mundo está à beira do abismo, está no fim. Então, só resta para nós pregar o Evangelho, falar para as pessoas a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, que Deus está aí para libertar, para tirar você da situação ruim. Olha, a droga está imperando aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. É comum, até tornou-se comum a gente, as pessoas, receber uma tragada de maconha na cara, de maconha, de outras coisas mais, né? Assim, está super comum. A gente fala para o jovem não está nem aí, não quer saber da palavra de Deus, ele quer saber do prazer que tem a droga. É a cachaça, é o álcool, outras bebidas, assim, entendeu? Então, a gente fala para eles, eles não querem ouvir, não querem dar atenção a gente, entendeu? E a gente, como a irmã Carmen falou, boa noite para todos os meus irmãos aí, o Rubinho e o Dr. Pedrosa, o Rubinho, como é que chama? Me lembra aí, Rubinho, por favor. E o outro irmãozinho aqui. Bruninho, um abraço. Vamos deixar o Léo Dias falar. Proteção divina para todos vocês. Nós somos jovens, eu sou jovem, a irmã Carmen é jovem, o doutor Pedrosa é um jovem mais adiantado na Escritura Sagrada, que nos ensina. Eu fico ansioso para chegar essa hora maravilhosa. Faço tudo para estar aqui, ó, de pé, assentado aqui ou de pé, para participar. É uma bênção. Às vezes eu não participo aqui, às vezes eu participo lá na Escritura, né, escrevendo, né, digitando, dando like lá também. Então, gente, olha, nós estamos no limiar, nós estamos na beira do reino de Deus. Nós estamos perto, mais perto de quando a gente era mais jovem. Agora estamos pertíssimo. E a gente não pode errar. Não podemos errar o alvo. O alvo é o reino de Deus, a glória de Deus. Apocalipse está dizendo aí, Apocalipse 20, 21, 22. Leiam e vejam a glória de Deus. Todo Apocalipse é interessante, é importante. Todos os livros da Bíblia, entendeu? Mas estamos vivendo realmente o Apocalipse. As pessoas não estão amando mais as outras, entendeu? É uma coisa assim, faço uma demonstração de amor na feira. Ontem, na feira, peguei um monte da mercadoria da senhora, que estava caindo, e ela disse, nossa, muito obrigado. Ela só faltou me dar um abraço, né, de agradecimento, porque as pessoas um montão de gente passando, nem ajudava a senhora. A outra queria passar com carrinhos por cima do meu fio, eu ajudei, e ela, nossa, muito obrigado, uma coisinha que a gente faz assim, as pessoas não fazem, não, entendeu? Muita gente passando e eu ajudo ali muito. O que eu posso fazer, a gente faz.